Eu quero convidar 6 pessoas para virem aqui à frente. Vamos começar com a Marta, a Linda, a Linda e a Nete. E vamos convidar 3 homens. Você, Rogério, e quem mais? Seu Bené. Pode enchendo as bexigas. Está faltando um homem e o Moacir. Adivinhou, né, Moacir? Adivinhou. Para encher. Não tem nada, não. Bom, eu queria que vocês ficassem nesse vago aqui. Amarrem. Nós temos aqui uma equipe de 6 pessoas. E elas estão fazendo o primeiro trabalho, que é o de encher os balões. Logo depois dos balões cheios, eles vão amarrar. É bom ficar em círculo. Agora, chega para vocês, vão movimentar, então fica para lá para não bater aqui. Bom, agora vocês vão soltar essas bexigas e não deixar cair no chão. É uma equipe de 6 funções, 6 tarefas. Não deixar as bexigas caírem no chão. Vão jogando todas e não deixe cair no chão. Cada um cuida, não é para deixar cair no chão. Vamos começar? Que beleza, o trabalho vai bem, não vai? Está uma equipe bem... Não deixa cair, não. Isso. Caiu uma aqui. Mas acontece que, com o tempo, tem umas bexigas caindo. Quem está sem bexiga aqui, ó? É você, Rogério? Está sem bexiga aqui, uma no chão. Muito bem. Com o tempo, a Linda desanimou e saiu do grupo. Pode sair, Linda. Pode sair. E deixa a bexiga, Agora nós temos 6 bexigas e 5 pessoas. Não pode cair. Mas o Rogério viu a Linda sair e disse que bom, ela está vivendo uma vida folgada lá, eu vou sair também. Sai, Rogério. 6 bexigas e 4 pessoas. Não deixem cair. A Marta resolveu ir embora. A Marta, agora, Marta sai. Agora, o que aconteceu? Aí as bexigas caíram quase todas, não é? Bom, isso é uma sugestão que é nossa. Muito obrigada. Pode ficar com a bexiga, prêmio de consolação. Né? Bom, o que a gente quis mostrar aqui, que enquanto estavam 6, tinham 6 bexigas, o trabalho, apesar dos empecilhos, ia bem. Poucas bexigas caíram. Mas, à medida que o grupo foi desanimando, o que aconteceu? As bexigas foram caindo, as tarefas não foram cumpridas. Assim é um trabalho em equipe. Quando o grupo é coeso, está integrado, está colegiado, então o trabalho vai bem, tem sucesso, tem vitória. Mas à medida que o grupo vai ficando menor e alguns vão desanimando, o trabalho também vai caindo de produção. Não é? A gente só quis demonstrar o que é um trabalho em equipe
E quanto maior, quanto mais entrosado, maior será a vitória. É isso que a gente quis mostrar. Porque hoje nós vamos trabalhar o trabalho missionário em equipe. Qual é a primeira equipe de que se tem notícia biblicamente, Sr. Sebastião? Qual a primeira equipe biblicamente que nós temos notícia, espiritualmente falando? Qual a primeira equipe que o senhor ouviu falar? Ou que o senhor conhece? Hã? Uhum. Mas eu quero que o senhor me cita uma equipe. Jesus. Instruiu os seus discípulos, né? E depois o que Jesus falou? Ide. Foi 3 anos de aprendizado. Sim. Né? E é justamente isso que toda equipe tem que fazer para que ela possa sair para evangelizar. Né? Porque sem conhecimento, como que uma equipe vai fazer o trabalho? Primeiro tem que ter conhecimento da causa para ele poder realizar o trabalho daquilo que ele foi designado. Não é isso? Isso. Bom, essa equipe é muito importante, realmente, a equipe de Jesus. E nós vamos falar sobre ela. Mas antes da equipe de Jesus, tem uma outra que veio primeiro. Qual foi, Enídia? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é? Mas nós vamos falar dessa que o senhor falou, que é muito importante. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus não trabalhou sozinho. Tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi nesse trabalho conjunto que nasceu esse universo maravilhoso que nós conhecemos, fruto de um trabalho de equipe. Tanto é que é muito bonito que no momento de fazer o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso é que nós somos bonitos assim, não é? Né? Perfeitos, não é? Eu fico pensando, cada um com um rostinho diferente. Não tem nenhum igual. Parecido, mas não igual, não é? Porque Deus é maravilhoso no trabalho com a sua equipe e nos fez com características diferentes. Porque se fosse todo mundo igual, a gente confundia e era sem graça. Não era? Todo mundo igual era sem graça. Mas tem vida, tem diferença, tem personalidade, tudo diferente. Então foi a primeira equipe, a Trindade, não é, Lourdes? A Trindade Santa. Depois dessa equipe, nós vimos uma outra. Qual seria a segunda equipe criada por Deus? Quem é que está pensando nessa equipe? A segunda equipe criada por Deus. Essa também nós vamos falar, mas não é ainda. Uma equipe que começou pequenininha e foi crescendo. Fala, Enídia. Adão e Eva, isso. Mas a Enídia está sabida, hein? Oh, Adão e Eva. Deus criou Adão e ele estava sozinho. O que Deus disse? Isso, não é bom que o homem esteja só. Vão arranjar uma companheira para ele. Uma pessoa para dividir, para compartilhar das belezas do Éden. Não é? E será que Adão achou ruim, seu Bené? Achou muito bom, né? Quando viu aquela beleza diante dele, que era a mulher. Não é? Porque nós somos lindas, porque Deus nos fez, não foi, Nete? Ele ficou admirado com aquele presente que ele poderia agora compartilhar
toda a beleza que Deus criou no jardim do Éden. Então, a segunda equipe, eu acredito que seja a família. A família. E é uma equipe muito importante no cenário do mundo, no cenário social. E é uma equipe que, infelizmente, está precisando de ser reestruturada. Por quê? As famílias estão se perdendo, estão deixando de serem unidas, de terem um trabalho compartilhado, colegiado, de viverem juntos, de dividir as ideias, os sonhos, os projetos. A família está se desintegrando. E é uma equipe que Deus fez com muito carinho para que o homem não vivesse só. Então, a terceira equipe é a família, a segunda equipe é a família. E a terceira equipe, eu diria que seria a igreja. A igreja, não é? Uma equipe que desde o início também ela foi plantada, porque Deus deu ao homem aquele instinto de adorá-lo, de servi-lo. Desde o início, nós vemos no Velho Testamento, as pessoas se reuniam para louvar, para falar com Deus. E hoje nós temos igrejas grandes e que têm assim uma complexidade na sua organização. Por exemplo, os presbíteros, né? que é uma coisa que partiu da própria Bíblia. Lá em Atos, vocês veem a criação dos presbíteros, que não é um grupo que deve disputar privilégio, mas ser, sim, uma plataforma, né, para servir a Deus. Os diáconos, também com a sua vocação sacrossanta para servir, os ministérios, as sociedades, né, a escola dominical. Então, tudo é uma outra equipe que, se unida, poderá fazer muito para a glória de Deus. Não é verdade, seu Zé Maria? E muitas vezes a igreja tem toda essa estrutura, toda essa máquina de funcionamento, mas estão trabalhando estanque, separados. Não é? Homem faz uma coisa, mulher faz outra, mocidade faz outra, e a gente não se empenha em unir, em formar uma grande equipe para o trabalho do Senhor. E é da vontade de Deus que cada membro, lavado no sangue do Cordeiro, se reúna para formar uma equipe para salvar vidas. Essa é a vontade do Pai. E São Sebastião falou depois ali, numa equipe muito importante, eu acho, que é aquela que Jesus formou. Jesus veio para salvar vidas, não é? Para salvar o mundo, tirar o povo do pecado. No entanto, ele percebeu que, apesar da população ser ainda bem diminuta do que é hoje, precisava formar uma equipe. Que era impossível para ele percorrer todas as estradas poeirentas da Palestina, atingir todas aquelas cidadezinhas da Palestina. Por isso, ele chamou quantos para formar a sua equipe? 12. A princípio, 12 pessoas para formar uma equipe. Interessante, né? Ele, como Deus, sentiu a necessidade de uma equipe de trabalho e chamou pessoas diferentes. Eles não eram todos iguaizinhos, porque muitas vezes a gente quer formar uma equipe, mas a gente quer formar essa equipe só daqueles que parecem conosco. Eu vou chamar a Vera porque
a ideia dela bate com a minha. Mas Jesus mostra-nos que a diversidade é importante também. Ele chamou pescadores, como chamou um cobrador de impostos, não é? Como chamou homens, parece a Bíblia no relato, possivelmente solteiros e casados, com perfis diferentes. E na igreja hoje, a gente reúne pessoas diferentes, até de língua, raça, não é? Nacionalidade. E cada um tem a sua contribuição positiva. E foi isso que Jesus fez. E como o seu Sebastião falou, para formar uma equipe é necessário também um treinamento. E Jesus os treinou 3 anos, usando técnicas diferentes. Quais foram as técnicas? Parábolas, não é? Porque ele sempre pegava uma coisa assim, muito simples do cotidiano, para ensinar uma verdade espiritual. Quando ele fala, né, naquelas parábolas lá da ovelha perdida, era algo que fazia muita parte da vivência do povo palestino, porque eles criavam ovelhas. Então, ele usava uma coisa da vida corriqueira, do seu dia a dia, aquilo que eles tinham vivência, para poder ensinar a equipe. Não é? Então, parábolas, sermões, outros tipos de ensino e também experiências com muitos milagres, né? Prática. Ensinou através do ensino teórico, mas também, como ela disse, a prática. Levou os discípulos confrontando-os com a miséria, com a dor, com a dificuldade, com a luta. Eles sentiram. Porque uma equipe deve estar preparada. Não é só ver o lado bom. Nós temos que ver também o quê? O lado difícil, o lado penoso, o lado da dor, da dificuldade. E Jesus fez isso. Quantas vezes os discípulos, junto com Jesus, não enfrentaram as lutas, os problemas da vida, do dia a dia do povo? Não é? Então, isso tem que ser visto para formar realmente um trabalho de equipe. Não é? E aproveitar as diversidades que tem na igreja. Porque cada um tem alguma coisa boa para dar, apesar de ser um grupo diferente na mesma equipe. Cada um tem a sua parcela de contribuição. Fala. Sim. Essa equipe é chamada Embaixadores de Cristo, né? Seu primeiro capítulo em Atos, né? Em Atos ele diz que é missões, embaixadores de Cristo, quando ele falou àqueles discípulos, aqueles 12 discípulos, que eles não se ausentassem naquele momento, porque ele tinha ordenações para eles, né? Então, aqui diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, foi depois disso, então, é que o Senhor Jesus subiu, né? Mas ele primeiro preparou esses discípulos, né? E considerados, e hoje também aqueles que, os missionários, aqueles que lidam com missões a ordem que o Senhor deu para todos nós, como servos dele, servir com missões, somos considerados e chamados embaixadores de Cristo. Obrigada pela contribuição. É verdade, Jesus então, deixou um exemplo, que nós temos que preparar as nossas equipes. Depois a gente vai ver um pouquinho dessa preparação, não é?
que é que nós devemos ter para que um trabalho caminhe bem em equipe, que seria um assunto para 2, 3 aulas, porque é muito importante o trabalho de equipe. Né? É muito importante fazer missões em equipe. A gente pensa, e a lição de hoje aponta o apóstolo Paulo, não é? Como um grande líder, como alguém que trabalhou em equipe, porque muitas vezes nós temos a impressão que o apóstolo Paulo fez tudo sozinho, mas é só impressão. Porque ele não fez nada sozinho, apesar dele ser chamado de o grande apóstolo, a gente fica pensando que todas as decisões iniciantes da fundação da igreja estavam nas suas mãos. Também não é verdade. Ele dependia de uma equipe. Mas antes de passar para o apóstolo Paulo, eu quero dizer uma coisa muito importante para as mulheres, que Jesus, ao formar os seus discípulos, seus apóstolos, ele manda mais tarde 70. A comissão foi crescendo, instruindo-os naquilo que devia fazer, mas havia também um grupo de mulheres que dava sustentação para o trabalho de Jesus e dos apóstolos. A Bíblia é bem clara, que servia com os seus bens. Então, as mulheres também são importantes, porque Jesus valorizou a mulher e aceitou que elas trabalhassem na sua equipe, servindo-o com os seus bens. Então, nós somos importantes e temos essa responsabilidade, não é só do homem, mas também da mulher. Voltando para o apóstolo Paulo, ele não fez nada sozinho. A princípio, assim, quando converteu, ele já precisou logo da casa de Judas, não é? Para que ele se abrigasse. Ele precisou de um lar cristão. Foi a primeira coisa que ele precisou, lar de Judas. E Ananias, para que viesse e orasse com ele, para que as escamas caíssem dos seus olhos e ele tivesse uma grande visão do trabalho missionário que ele tinha em frente. E, além disso, a palavra disse que ele foi alimentado e fortalecido. Havia mulheres lá para fazer essa refeição para ele. Logo no início, ele precisou de ajuda. Precisou de um lar onde se abrigasse, precisou de alguém que orasse e ajudasse, e precisou de mulheres que fizessem o alimento e o fortalecesse. Logo de início, sozinho ele não seria capaz. Foi um grande missionário. E se a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que ele tem muitos e muitos companheiros. Eu vou dar apenas 3 referências para vocês lerem. Para a gente ver aqui. Alguém leia Atos 13, 13 a 16. Outra pessoa lê Atos 13, 46. Outro lê, são 4 referências. Atos 15, 40 a 41. Outro, Atos 16, 1 a 3. Vamos ler a primeira, Atos 13 a 16. Quem já achou a referência pode ler. Atos 13, 13 a 16. Para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Aí Paulo e seus companheiros, não diz a palavra de Deus? Então ele estava
ladeado por uma equipe, que os companheiros estavam ao seu lado. Alguém lê agora 13:46. Atos 13:46. Isso. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Isso, então é um novo companheiro. Quem é agora? Barnabé. Leiam agora para mim Atos 15:40. Atos 15:40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Quem era o companheiro? Silas. Leiam agora Atos 16:1. Chegando também a Derba. Ai, tampa meu olho. É porque eu quase não enxergo aqui. Chegando também a Derba e a Listra, havendo ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Então ele encontrou um novo companheiro. Quem é agora? Timóteo. Eu ainda quero ver uma mulher aqui. Leiam para mim 16:14. 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E lá no 19, o que ela fez, Beth? 19? No 25, aliás. 19 ou 25? O 25. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. É isso? Não, então leia para mim, 19? veja o 15. Esse aí, o 15. 16, 15. 16, 15? Isso. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Isso, então agora entra Lídia ajudando Paulo, oferecendo o quê? A sua casa. Então, o que eu quero provar com isto é que Paulo não fez o trabalho sozinho. Ele fez um grande trabalho missionário, grandioso. Mas por trás desse trabalho havia uma equipe sustentando, tanto homens quanto mulheres. Não se faz a obra missionária sozinho. Não se faz um trabalho como aquele moço, não é? Está fazendo sem a colaboração de crentes que o apoiam com oração, com uma palavra de conforto, ou mesmo com dinheiro. É impossível. Então, nós temos que arregaçar realmente as mangas e ajudar o trabalho missionário com aquilo que nós temos. Se não temos dinheiro, vamos orar. Vamos dar uma palavra de conforto. E se não temos dinheiro, vamos acionar pessoas que têm para dar. Mas nós não podemos, que missão não é só boa intenção, é ação concreta. Enquanto a gente está só na intenção, não vale. Se as bexigas ali, você só pensar, se eu vou levantar as mãos e não levantar, as bexigas iam cair todas. É preciso levantar as mãos e amparar para que a bexiga, ou seja, para que a obra de Deus não caia. É preciso. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que um líder deve ter, porque sabe que todo trabalho, toda equipe, todo grupo tem sempre um líder, nunca fica sem. Tem que ter um líder. E tem o líder e seus componentes.
E nós sabemos que toda obra missionária foi marcada por grandes líderes. Se eu perguntasse a vocês quem era o grupo, quem era o líder do grupo apostólico, eu acho que vocês teriam uma resposta. Isso, a Beth já falou. O líder parece que era Pedro, não era? Ele sempre é que falava na frente, é que às vezes, não é? Mas ele era entusiasmado. Embora muitas vezes ele caísse, como caiu, mas ele liderava o grupo. E era um grupo diferente. Pedro era entusiasta, falador, queria até fazer coisas que não podia, né? Mas já tinha no próprio grupo o João, que era doce, era manso. O Pedro colaborava com seu entusiasmo, com a sua boa vontade. O João já dava um exemplo de humildade, de mansidão. Por isso é que eu digo, a diversidade no grupo vale a pena. Se eu sou estourada, a Beth é calma. Se eu digo, vamos que vamos, ela puxa. Por isso é que o trabalho tem que ser assim, não é? Tem que ser assim, não é, Nídia? Porque se for um trabalho só de estouradão, dá bagunça. Não é? Dá bagunça, acaba. Mas se for um só manso demais, também morna. Né? Então tem que haver os lados todos, cada um colaborar com aquilo que ele tem, que é dele, com a característica que ele tem. Então o líder, a primeira coisa do líder, que eu acho que é uma característica grande, é jogar o individualismo fora. Porque às vezes o líder pensa assim, puxa, ai que bom, eu sou líder, agora eu posso mandar, agora eu sou o chefão. E quer muitas vezes pisar. Não é isso que Jesus ensinou. Nós não podemos, num trabalho de grupo, ser individualista, mas nós temos que sermos, ao mesmo tempo, humildes. Hoje, por exemplo, o país está decepcionado, não está? Está decepcionado. Né? Nós perdemos a Copa. Mas olha por trás, o que está atrás disso? Um grupo mal preparado, não é? Mal preparado, enquanto outros técnicos vêm trabalhando seus grupos há muito tempo, a gente ficou mais na folga. Então, um grupo mal preparado. Então, tem que preparar bem o grupo para que a vitória venha. Um técnico cabeça dura, que se achava o tal, não é? Não aceitava opinião, consequência, derrota. E mais consequência ainda, o povo decepcionado. Então, daí a gente vê que uma equipe tem que ser bem preparada. E que o líder não pode ser um individualista, não é, Rogério? Não é? Mas ele tem que aceitar opiniões. Tem que ser humilde e saber a minha opinião muitas vezes não é a certa e eu quero impor. Isso não é característica de um bom líder. Paulo, sim, respeitava, ele era um grande pregador, mas ele nunca quis impor a sua opinião. Não era individualista. E quantas vezes ele precisou de ajuda dos discípulos para livrá-lo de apertos? Não foi um dia que eles despotaram Paulo até num cesto e desceram no muro? Oh, imagina um grande apóstolo sendo colocado dentro de um cesto. E ele aceitou com humildade aquela condição, porque ali estava a garantia da sua própria vida.
E os discípulos ajudaram em diversas ocasiões. Então, a primeira qualidade de um grupo é ser humilde e treinar bem o grupo. E eu acredito que outra coisa importante e que nunca podemos esquecer é dividir os nossos sonhos, os nossos projetos. Não posso ser egoísta ao passo de ter uma ideia que eu acho que é importante e guardá-la para mim. Eu tenho que saber repartir, dividir. Não é? Isso é que é trabalho, dividir os nossos sonhos, nossos projetos. Quem sabe a Enídia tem uma ideia excelente. Ela diz, puxa, minha ideia é ótima, mas eu vou guardar para mim, depois eu solto que nem uma bomba. Não é assim. Trabalho de grupo, nós temos que compartilhar as ideias. Não ser egoístas ao ponto de guardá-las só para nós. Não é? Então, tem que haver divisão de ideias, compartilhar. Compartilhar ideias, sonhos, dificuldades, as lutas, tudo isso deve ser compartilhado. E outra coisa importante também que eu acho, é que num trabalho de grupo, além da gente dividir essas ideias, nós temos também que saber falar. Muitas vezes, a gente não concorda, mas não fala também. A gente fica em silêncio. E isso não é uma boa tática, não. Porque quando você não concorda com uma ideia e fica em silêncio, você sai triste, fala, bem, eu não concordo, mas eu não falei. Será que isso é bom para a gente? Faz mal, meus irmãos. Faz mal guardar aquilo, guardar o que você tem no coração, faz mal. Como é que a pessoa vai saber que eu não gostei? Pois é, não vai saber que você não gostou. Foi por isso que Jesus reuniu, né? Eu já falei isso tanto aqui, com seus discípulos e deu oportunidade para eles falar. Um disse, qual é o caminho? Outro disse, mostra-nos o Pai. E se eles não tivessem falado? Eles iam ficar com a alma queimando aqui dentro. Então, nós temos que abrir a boca. Agora, você senta lá, fica caladinho, não é, Márcia? Ninguém sabe as suas ideias. Então, num grupo, você tem que falar. Exponha suas ideias. Não saia em silêncio. Se você não concorda, diga, eu não concordo por isso, isso e isso. Quem sabe que você não está certo? Tem que ser transparente. Então, nós temos que participar, né? E nós temos mais do que 20 características que um líder deve ter e que características que o grupo deve assumir. Mas não vai dar tempo da gente falar. Mas eu quero, pelo menos, encerrar com isso, que para fazer parte de um grupo, nós temos que amar em 3 dimensões. Para fazer parte de um grupo, nós temos que amar em 3 dimensões. Primeiro, amar o Pai. Com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a nossa força. Né? A primeira coisa é amar de verdade o Pai, para poder fazer parte de uma equipe e para que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Nesse amor ao Pai, uma consequência é a inflamação do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu não posso fazer parte de um grupo se eu não amar o Pai e se eu não tiver a unção do Espírito Santo, porque senão o grupo vai fracassar. É necessário um amor irrestrito e um enchimento pleno do Espírito Santo. Então, primeiro é o amor ao Pai. Segundo, é amar a si mesmo. Gente, nós temos que ter autoestima. Se eu vou para o grupo pensando,
eu não sei nada, eu não valho nada, coitadinho de mim. Fica fora. Fica fora. Não vai ajudar nada. Não vai ajudar nada. Você tem que amar você mesmo. Saber que você pode, que você tem ideias, que você tem colaboração para dar. Ela disse, o Espírito Santo dá sabedoria. Então não vai nessa não, de falar assim, mas eu sou muito pequenininho, eu sou muito coitadinho. Não é, porque Deus te criou, te fez maravilhoso. Então você não é coitadinho, coisíssima nenhuma, e você tem coisa boa para dar. Vai para o grupo pensando que você pode colaborar, que você tem ideia, que você pode discutir uma ideia. Então, amar o Pai, amar você mesma e amar o próximo. Então, pelo menos em 3 dimensões nós temos que amar. Amar o Pai, amar a si mesmo e amar o próximo. Porque quando não há esse amor ao Pai e ao próximo, então vai haver diferença, desentendimento, e a língua funciona e destrói. Não é? Não é, Benete? Então, cada um usando o dom que Deus deu. Fala. Isso. Não tinha autoestima. Moisés também, né, minha irmã? Né? Então, não esqueçam isso. Pertencer a um grupo é amar em 3 dimensões. Olha, e outra coisa importante que eu acho que nós temos também uma característica é saber perdoar para trabalhar em grupo. Não é? Porque, veja bem, a gente tem deslizes, a pessoa também tem deslizes. Então, num grupo, a gente tem que saber entender e perdoar. Isso é muito importante. Amar, além de amar em 3 dimensões, é saber também perdoar. Olhar com os olhos de Jesus. Quando eu olho as pessoas, meu companheiro de grupo, com os olhos de Jesus, tudo vai muito bem mesmo. Ser exigente conosco mesmo e, às vezes, tolerante com o grupo. E com você, seja exigente, cumpra o seu horário, a sua tarefa, faça o que é seu. E seja, às vezes, tolerante com os outros para não causar atrito. Não vai dar para eu terminar a lição, mas eu vou terminar com uma ilustração. Por exemplo, uma banda que tenha um violino, um sax e um bumbo. Os 3 juntos, quando tocam, fazem juntos uma bonita sinfonia, uma bonita harmonia. Mas cada um em separado é diferente, né? O violino, um simples toque, uma varinha, ele produz o som. Já o sax tem que ser sob pressão. E o bumbo só quando apanha, não é? Só quando apanha para poder produzir som. E na igreja nós temos todos esses tipos de pessoas. Me perdoa, mas repete o violino. O violino é suave, com simples toque, né? Com simples toque ele produz o som. O sax com pressão e o bumbo quando apanha, né? Né? E a igreja é assim, o grupo é assim, o trabalho em equipe é assim, tem pessoas de todos os tipos. Tem pessoa que as coisas florescem de maneira simples. Ele vai, ele trabalha, ele faz e produz um som maravilhoso. Mas tem outro que você tem que estar pressionando. Vamos, meu irmão, está lembrando? É isso. E tem outro que tem que apanhar da vida. Só apanhando é que ele vem. Não é?
É isso, o grupo tem tudo isso. Mas agora nós temos que colocar, não é o Sebastião, o Nício, o Tenesil, o seu Bené, todo mundo, Beth, temos que colocar toda essa gente com característica diferente nas mãos de Deus e orar para que aquele grupo dê certo, né? E dê frutos. Por quê? Porque, olha, veja bem, o apóstolo Paulo produziu frutos onde todo mundo achava impossível. Na cadeia, por exemplo, ele viu uma das grandes oportunidades que foi a guarda pretoriana, que era o tipo de um guarda, uma polícia eletizada. E ele salvou alguns guardas pretorianos. Dali ele gerou Onésimo e escreveu várias cartas, Colossenses, Timóteo, outras cartas. Ninguém pensou que ali dentro ele faria isso. Frutificou. Então vamos orar para que esta igreja seja um grupo poderoso, unido e que faça frente a uma grande obra missionária em equipe, porque lá estão os nossos enviados. E eles carecem da nossa ajuda, não é, Davi? Carecem da nossa ajuda e do nosso apoio. Sejamos, pois, essa equipe dinâmica, cada um com a sua característica, contribuindo, como a dona Luizinha disse, com o dom que tem. E nós haveremos de levar o Evangelho para as almas apodrecidas e corroídas pelo pecado. E salvaremos, que essa é a nossa grande missão, salvar vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vamos terminar com a oração do seu Bené. Senhor quer? Quem quer? O senhor quer falar? É o seguinte, irmãos. Há muito tempo, eu li numa revista que o ser humano, depois que passa dos 60 anos, que perde a memória. Eu posso provar aqui agora o contrário. Josué 1, versículo 8, diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É pela fé que experimentamos a vida plena e significativa quando estamos em plena comunhão com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Neste mês agora, dia 30, estarei completando 87 anos de idade. E sempre hei de estar falando: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Reforçando a ideia do seu Bené, Paulo, como diz, usar uma palavra que não afrouxou, mesmo depois de velho. Ele disse Paulo, o velho, e escrevia cartas maravilhosas. Ele não afrouxou. Deus nos abençoe, que diz que na velhice ainda e aquele que realmente faz obra missionária, depois que morre, ainda continua. Porque Paulo, até hoje, influencia, né? Depois de morto, as suas cartas ainda falam. Não é?